Olá! Hoje o nosso desafio é daqueles. Sabe como é? Tentar achar um tema em comum em 4 textos da Bíblia que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. A gente está falando de uma batalha antiga, um debate público super acalorado, um lamento pessoal bem profundo e um conselho de sabedoria. O que será que une tudo isso? Bom, vamos mergulhar nisso para descobrir. Então, olha só o nosso quebra-cabeça. De um lado, uma batalha liderada por Jonatas, uma baita discussão sobre quem era Jesus lá em Jerusalém, o clamor de um salmista por justiça e um provérbio sobre o que é ser sábio. Do outro lado, um grande ponto de interrogação. Qual é o fio que costura essas histórias tão diferentes? A resposta, olha, é mais simples do que parece, mas o impacto dela é gigante. Então, vamos começar pela batalha. A história lá em 1 Samuel 14 mostra pra gente um contraste absurdo entre agir com fé e ficar paralisado pelo medo. E o mais curioso é que tudo isso começa com um número bem pequeno. Isso mesmo, só 2. Enquanto o exército inteiro de Israel, com o rei Saul na liderança, estava encolhido, sem saber o que fazer, o filho dele, Jonatas, e o seu escudeiro decidiram ir para cima. Apenas 2 homens contra uma guarnição inteira de filisteus. Parece loucura, né? Só que a lógica deles era outra. E aqui está a chave de tudo. A perspectiva do Jonatas não estava focada no tamanho do exército inimigo ou na própria limitação. O foco dele estava na capacidade de Deus, que não tem limites. Ele não viu um obstáculo impossível, ele viu uma oportunidade para Deus agir. E este quadro resume a situação perfeitamente. Jonatas age movido pela fé naquilo que Deus pode fazer. Já Saul, ele hesita, paralisado pelo medo e focado no que ele não pode fazer. Saul chega a fazer um voto todo precipitado que, no fim, só enfraquece o próprio exército. É a mesma situação, mas com 2 perspectivas opostas, levando a resultados totalmente diferentes. Ok, agora vamos sair do campo de batalha e entrar numa arena de debate. Lá em João 7, o conflito não é com espadas, mas é um conflito espiritual. A multidão está dividida sobre quem é Jesus. E o motivo dessa divisão é, de novo, uma questão de perspectiva. Uma parte do pessoal ouvia as palavras de Jesus, via os sinais que ele fazia, e a perspectiva deles era, olha, isso bate com o que a gente espera do profeta prometido. Eles estavam olhando para a evidência divina bem ali, na frente deles. Mas outros tinham uma perspectiva diferente, baseada no que eles já sabiam, nas suas ideias pré-concebidas. Eles sabiam que a profecia dizia que o Messias viria de Belém, e Jesus era conhecido por ser da Galileia. Para eles, a geografia era um problema que não dava para ignorar. Então fica a pergunta, por que essa divisão toda? Todo mundo estava vendo e ouvindo a mesmíssima pessoa. A questão não era a falta de evidência, sabe? Era a lente através da qual cada um interpretava essas evidências. Era a lente da fé contra a lente do ceticismo, baseado num conhecimento humano limitado. Agora a gente vai para um cenário muito mais íntimo, até doloroso. O lamento do salmista. O Salmo 109 é um grito desesperado, e o contraste aqui é pesado. É a crueldade da injustiça humana de um lado e a esperança na justiça divina do outro. A angústia do salmista começa com um peso esmagador. Ele está sendo alvo de acusações falsas, com gente falando mentiras para tentar acabar com ele. E para piorar tudo, essa dor não vem de estranhos, mas de gente próxima, de quem deveria dar apoio. A traição torna a ferida muito mais profunda. E essa frase é a essência da perspectiva puramente humana que ele está sofrendo. Ele oferece amor e recebe ódio em troca. Oferece o bem e recebe o mal. Olhando por esse ângulo, a situação é sombria, parece não ter esperança. Mas aí vem o ponto de virada. O salmista muda de perspectiva. Ele para de focar só na injustiça humana e apela para a justiça divina. Ele pede a Deus que o ajude, que o salve, confiando que a perspectiva de Deus é a que vai prevalecer no final, transformando toda aquela maldição em louvor. E finalmente a gente chega em Provérbios, que é tipo a chave para a gente decifrar o nosso quebra-cabeça. Provérbios define sabedoria não como um monte de informação na cabeça, mas como um jeito bem específico de enxergar o mundo. Sabedoria, de acordo com Provérbios, é basicamente adotar a perspectiva de Deus sobre a vida. É valorizar a instrução dele mais do que a própria opinião, é ter o discernimento para sacar o que é correto e, como resultado, falar coisas que constroem. E o contraste aqui não podia ser mais claro. O sábio é quem acolhe a instrução de Deus e, por isso, espalha conhecimento. Já o tolo, que age só pela própria cabeça, despreza a instrução e a boca dele só causa problema.
São dois caminhos, definidos pela perspectiva que se escolhe ter. E agora a gente junta todas as peças. O tal do fio condutor que conecta a batalha, o debate, o lamento e o conselho é exatamente este. O contraste poderoso entre a perspectiva humana, que é limitada e muitas vezes baseada no medo, e a perspectiva divina, que é baseada na fé, na verdade e na justiça. Vamos repassar? Jonatas viu a possibilidade de Deus e não o tamanho do inimigo. Os crentes em João viram a divindade de Jesus, não só a sua cidade de origem. O salmista se apegou à justiça de Deus para não se afogar na injustiça humana. E Provérbios nos ensina que adotar essa visão de Deus é a própria definição de sabedoria. O ponto central de tudo isso, então, é este. A perspectiva que se escolhe não só colore a realidade, ela define a realidade, ela dita o resultado. É ela que determina se o próximo passo vai ser de fé ou de medo, de crença ou de dúvida, de esperança ou de desespero. E assim, essa análise toda nos deixa com uma escolha, uma pergunta que ecoa em cada uma dessas histórias que a gente viu. Diante das batalhas, dos debates e das dores da vida, qual perspectiva vai prevalecer? A humana, que vê só o obstáculo, ou a divina, que enxerga a possibilidade? A escolha é constante. E a resposta? A resposta muda absolutamente tudo.